diário de hoje não é repetido. Estamos trazendo ele novamente aqui, o doutor Paulo Alves, servidor de carreira do STJ, né? Mestrando em Compliance e Gestão de Riscos, atualmente titular da Unidade de Auditoria Operacional e Governança do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro novamente aí, doutor Paulo Alves. Obrigado, doutor Ricardo. Uma alegria gigantesca estar aqui com vocês novamente. Honrado com esse convite, honrado com essa oportunidade, viu? Para mim é uma grande alegria. Perfeito, eu digo em nome de toda a família Forsetti aí. E eu quero aproveitar mais uma vez aqui a sua agenda, né? Para a gente falar, para que você desse aí um pitaco aí para nós, né? Trazer um pouquinho aí do seu conhecimento com relação ao tema contratos e também com relação aí à composição, né? Do processo da licitação como um todo. Mais especificamente falando aqui do termo de referência, né? Eu gostaria, se possível, Paulo, que você desse aí uma palavrinha para nós sobre isso daí, quais os pontos que o gestor deve observar e até mesmo o licitante. Por favor, Paulo. Perfeito. Doutor Ricardo, quando eu penso em licitação, em compras públicas, eu logo penso no que nós chamamos de macroprocesso de contratação. O que é o macroprocesso? Ele é essa conexão entre três fases muito evidentes do processo, que são a fase interna, que é equivalente ao planejamento da contratação, a fase externa, que é esse momento em que a administração conversa com o mercado para selecionar a melhor proposta, certo? E nós temos uma terceira fase, que é a execução contratual, certo? Quando a gente fala especificamente do contrato administrativo, a gente está se referindo a essa terceira fase. É esse momento em que aquilo que é acordado entre a administração pública e prestador de serviço ou fornecedor de bem deve ser executado, certo? É aquele momento em que efetivamente há a entrega do objeto contratual. E há uma correlação muito grande entre as três fases, certo? Primeiro, porque não existe um bom contrato administrativo se as fases anteriores não forem corretamente executadas, certo? Para você pensar num bom serviço ou num bom bem que será entregue para a administração, ou seja, que ele seja entregue conforme aquilo que o órgão precisa efetivamente, você precisa que essas suas peculiaridades, esses seus detalhes sejam bem definidos na fase de planejamento, certo? Que se transforma aí efetivamente num edital coerente, completo e que possa permitir que o mercado chegue com aquele objeto que efetivamente atenda aos interesses do órgão público. Então eu vejo que esse macroprocesso, ele é todo interligado e ele precisa, em todas as fases, ser muito bem executado. Perfeito. Paulo, eu acho interessante que toda vez você fala com uma simplicidade, aí você torna simples um assunto que realmente gera muito debate e o gestor público, ele precisa se familiarizar cada vez mais sobre este assunto e o licitante também, né? Cada vez mais a gente acredita que tem que ter essa interação aí, né? De ambas as partes aí se unirem, né? Para cada vez mais o processo seja mais transparente e mais prático para todos, né? Eu vejo aí que uma grande briga aí do licitante é com relação ao termo de referência, né, doutor Paulo? Eu vejo que o governo está cada vez trabalhando mais aí para ampliar isso e você bem citou aí, né? Mas são fases, né, que devem ser percorridas aí, degraus, né? E se eu pular um degrau aí vai dar um problema lá na frente. E aí gera aquele assunto, né, de que a licitação ela é carta marcada, é isso, é aquilo outro, aquilo lá, que tudo a gente sempre ouve falar. Mas a gente não pode esquecer que é um processo administrativo, né, doutor Paulo? Perfeito. Uma sequência, o processo é exatamente isso. Essa sequência de atos ordenados que vão resultar lá na frente na entrega de um produto, na entrega de um serviço. E aqui especificamente quando a gente... É muito interessante você ter citado o termo de referência, porque o termo de referência, ele era sempre citado como se fosse a alma da fase de planejamento de uma contratação. Eu inovo essa máxima dizendo que são os estudos técnicos preliminares
a verdadeira alma de uma contratação pública. Porque é lá que você, quando se dedica corretamente, você consegue trazer todas as informações necessárias para que depois não haja confusão na entrega do bem ou do serviço, certo? E o termo de referência, ele nada mais vai ser do que a consolidação dessas informações colhidas nos estudos técnicos preliminares. Então, o sucesso da elaboração de um termo de referência ou de um projeto básico passa necessariamente pelo gestor público entender que ele precisa se dedicar na elaboração dos estudos técnicos preliminares. E aí, quando você tem um termo de referência ou um projeto básico bem elaborado, você consegue transformar isso num documento editalício e apresentar ele para o mercado e transformar isso numa contratação excepcional que vai atender o interesse público e, ao mesmo tempo, vai permitir que o parceiro privado ele possa exercer o seu trabalho com excelência. Perfeito. Professor Paulo, eu quero só deixar uma dica aqui para o gestor público. Você que viu uma dica preciosa como essa e quer receber outras, eu já vou aqui deixar um convite, porque o doutor Paulo, ele é também um dos palestrantes aí do nosso fórum de licitações, que vai acontecer em específico a sua palestra também, ela é no dia 14/9, às 9 horas da manhã. Então, eu deixo aqui um convite, que se você quer receber essas dicas, repasse aí para os seus amigos, para os seus colegas, para os licitantes aí que vão até o teu órgão público aí, para que assistam aí essa tremenda aula que o Dr. Paulo sempre traz para nós aqui, com muita calma, tranquilidade, fazendo o assunto se tornar fácil. Não é isso, doutor? Perfeito. Olha, eu recebi com muita alegria esse convite e vai ser uma honra gigante participar desse momento. Eu tenho certeza que vai ser de crescimento absurdo. Eu costumo falar que aquela pessoa que não está disposta a se capacitar, ela não vai servir para poder funcionar em área nenhuma. Mas, pelo contrário, aquele que está sempre buscando capacitação, lugares e momentos de pleno conhecimento, como será o nosso fórum, essa pessoa certamente será bem-sucedida em todos os seus projetos e, assim, vou chegar com muita alegria, com muita informação relevante para poder trazer e tentar colaborar com esse evento que já é uma tradição, que já é uma potência no cenário nacional, e por isso que eu repito, é com muita honra que eu recebo e logo aceitei esse convite. Perfeito, e nós aqui da família Forset também se sentimos muito honrados aí em ter a sua participação. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que uma das palestrantes será a doutora Renata Dutra, então aqui estamos revelando o segundo palestrante do tema contratos administrativos, que é o professor Paulo Alves, né? E eles vão debater em 3, então fiquem ligados aí, que já tem mais um vídeo aí para a gente revelar o nosso novo participante também. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito aqui o convite. E nós temos aí um novo compromisso, né? No dia 14/9, às 9 horas da manhã, esse perfeito debate aí sobre o tema contratações públicas. Combinado, doutor. Com grande ansiedade a gente se vê lá. É isso aí. Muito obrigado, viu? Sucesso. Até mais. Até mais.